Gente, voltei. Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Liliana Deskev, nutricionista, e conversamos um pouco, né, nos outros vídeos sobre alimentação. E eu vou dar continuidade, assim, hoje falando um pouquinho também sobre alimentação, tá bom? E eu gostaria de expor, assim, o meu pesar pelos acontecimentos atual, né? Eu sei que muitas pessoas estão bem, mas muitas pessoas estão passando por momentos mais difíceis umas que as outras, ou perdendo pessoas da família, tá? Mas o que nós devemos saber e entender é uma coisa muito importante, porque em meio a tudo que estamos passando, isso não é o fim do mundo, gente, tá? E sim o começo do fim da história atual, tá? O fim dos tempos determinado é para um novo começo, pela qual nem todos alcançarão ou participarão. Porque todos somos livres, né, para escolher o longo ou curto prazo de vida de cada um. Mais do que nunca a humanidade esteve tão perto em meio a tantas informações, né, chegando ao ponto de dizerem eu já vi de tudo, já sei, ouvi tudo, né, e ao mesmo tempo a sua mente está fechada e os olhos não enxergam que tudo que passa perante os seus olhos e sua mente precisa ser aceito ou rejeitado. É o momento de cada um, tá? Mas muitas decisões são deixadas de lado. E daqui a pouco tudo passa e novamente vai vir a dureza de coração, tá bom? E voltará ao esquecimento, os dias maus, porque assim foi em todas as gerações, tá? Eu gostaria de perguntar, você ficaria de quarentena em um lugar onde não tem sua comida preferida? Você ficaria de quarentena com pessoas que você não gosta ou odeia ou que tem algum problema? Então, essa pergunta ela é para cada um pensar, porque Deus ele é tão bom e justo que também não faria isso com você. Ele jamais te dará um lugar onde você não será feliz por não poder realizar seus desejos, seja lá qual for. Então, é momento de nós pensarmos no futuro. Deus é tão justo com todos que não faz nada sem alertar, tá? Antes. Há muito tempo a humanidade ela tem tido o despertar, que significa o quê? Se despertar é o entendimento do plano divino através do conhecimento, tá bom? E da prática desenvolvida individualmente, tá? E a partir desse momento, quando chega o conhecimento da necessidade de mudanças, um portal é aberto, tá? Em sua mente e tudo pode ser transformado. Como sabemos e já falamos nos vídeos passados, tá? O nosso cérebro existe uma glândula no nosso cérebro chamada hipófise, que é a responsável pelo comando central, né? Que além de produzir os próprios hormônios, como falamos, podem induzir a produção dos outros hormônios também. Nosso corpo ele é regido por hormônios, tá? Que trabalham como mensageiros e juntamente com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo, tá? Essa glândula, ela tem o tamanho de uma ervilha, muito pequenininha, tá? Nossas decisões, elas são feitas a partir do cérebro e não do coração. Então, olha a importância que tem da parte cerebral, né? Nossas decisões não são feitas pelo coração, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as proteínas que estão intimamente envolvidas em praticamente tudo o que acontece dentro das nossas células, tá? E são infinitamente mais diversas e complexas do que os carboidratos e gorduras também. Existe uma proteína chamada FKB51, tá? Que ela é produzida pelo estresse e que também aumenta com a idade do cérebro. E pode recrutar e se unir a uma outra proteína HSP90 no cérebro humano, tá? Quando isso acontece, ela perde sua função de impedir a ação da proteína chamada Tau, tá? Existente no cérebro, que é uma proteína tóxica, né? O que pode danificar os neurônios ligados à memória, tá? Então a proteína FK51 se acopla com a proteína HSP, impede que a proteína tal seja expelida para fora do cérebro, tornando-se tóxica. Por não ser solúvel, cria aglomerados, né, no cérebro e assim surgindo doenças, né, neurodegenerativas e outras como Alzheimer, por exemplo, tá bom?
A proteína tal, ela faz parte da família das proteínas associadas aos microtúbulos, que corresponde a uma estrutura dinâmica fundamental para o processo de divisão celular, tá? Então, a proteína tal estando alterada, hiperfosforilação, né, podemos dizer, e impedida de ser lançada fora, ela vai afetar as funções biológicas e morfológicas dos neurônios, tá? A proteína FK51, ela está ligada geneticamente à depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos, né? E cuja produção ela é aumentada em momentos de estresse e conforme também a idade, tá bom? Então, o que acontece? Pode se acoplar a HS90, como nós já falamos, e quando isso acontece, ela perde sua função original, impedindo a retirada do cérebro das proteínas tal, que são tóxicas daí, tá? Bem como os níveis elevados de ferro no hipocampo, que é o papel da memória, tá? Essa região do cérebro, de pacientes com a doença de Alzheimer, tá bom? Níveis elevados de ferro também, ela é prejudicial aos neurônios, tá? Por esse motivo, pesquisadores orientam menos consumo de carne, pois contém muito ferro. E por que a proteína a FK51, elas são produzidas através do estresse sofrido no momento do abate do animal. Essa carne, ela é consumida diariamente. E o ser humano também tem a produção dessa proteína através do estresse, tá? Então, juntando os dois, vira uma quantidade a mais, né, ok? Causando assim uma lentidão cerebral, que não é percebida normalmente, tá? Além disso, as frituras causam também o mesmo efeito cerebral e lentidão na digestão. É importante nós sabermos que as proteínas, elas são substâncias essenciais para a construção das células dos seres vivos e atuam como enzimas controlando praticamente todo o metabolismo celular e controlam também todas as características do indivíduo, tá? Eis aí aquela expressão que nós ouvimos falar, né, que somos o que comemos, né? Porque na verdade o nosso corpo é formado através dos alimentos que nós comemos, né? Como a questão da proteína, ela é uma das principais produtos que formam o corpo humano, que formam todas as células, tá? E as bactérias de decomposição da carne, gente, por exemplo, da carne crua, a cadaverina, né, mal passada ou cozida, ela entra no organismo como estranho, como nós já havíamos visto, né, e ativa toda a defesa do organismo, né, que não é bom para o nosso organismo. Temos a defesa ativada a todo momento, tá? Existiu um grupo de pessoas que eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Acredito que quase todo mundo já ouviu falar, né? Do povo que saiu do Egito, né? Que estavam como escravos lá no Egito e Moisés foi tirar eles de lá, certo? E eles foram, tiveram até fé para sair, né? E atravessaram o Mar Vermelho, o mar se abriu e eles passaram. E do outro lado, o que aconteceu? Eles começaram a ter um problema com comida e bebida, como que é o caso de todo ser humano, né? Onde você vai, você precisa saber o que vai ter para comer e para beber, ok? Só que para surpresa deles, né? O que eles encontraram do outro lado para comer e beber? A água, né? Quando Deus provia, Deus dava no momento certo. E o alimento que Deus proveu para eles foi o maná, né? Caído do céu. Só que chegou um momento que eles não queriam mais saber só daquela comidinha, tá? Então eles começaram a sentir falta, né, das carnes do Egito, que eles tinham a panela de carnes e alho, porque eles tinham um desejo, era algo que eles aprenderam lá, né? Então era algo que eles não conseguiam ficar sem, ao ponto de implorar a Deus que desse carne para eles. Então, como você já conhece a história, né? O problema era que eles tinham o desejo dentro de si. Quando Deus prometeu que tiraria eles lá da casa da servidão, da escravidão do Egito, né, Deus tirou com mãos fortes. Só que Deus não prometeu que iria transformar o gosto deles, que iria transformar a mente deles, né? Deus prometeu para eles tirá-lo da escravidão para ter uma vida melhor, né? E bem melhor. Deus queria que eles tivessem saúde, que eles vivessem bem, fosse como uma luz, né, naquela época, né? E o que aconteceu foi que eles tiveram esse desejo incontrolável dentro de si.
E aí, se vocês terminarem de ler o texto lá em Êxodo, né? Vocês vão ver que Deus mandou, soprou um vento e mandou cordonizas. Eles comeram. Só que não foi para o bem deles, tá bom? Infelizmente, apenas 2 daquela multidão que entrou na Terra Prometida depois de 40 anos, tá? Então, o mesmo acontece conosco hoje. Deus promete a salvação, Ele morreu na cruz, Ele promete que vai dar a vida eterna em um corpo transformado, imortal, a imortalidade, né? Que todos nós queremos, não envelhecer. Só que isso, gente, é uma promessa. Não está escrito em lugar nenhum que Deus vai transformar o nosso gosto, né? Naquele dia, no dia D da transformação. Ele não vai transformar o nosso gosto, o nosso desejo, tá bom? Vai ser apenas transformado o corpo imortal para a imortalidade, tá? Então tudo tem que ser feito antes. Os desejos, as mudanças, o caráter tem que ser mudado antes, tá bom? Não vamos achar e nos enganar que tudo será transformado num passo de mágica, porque Deus não usa nenhuma varinha mágica, tá bom? Vocês lembram quando acontecia a oblação dos pecados? Quando matava o cordeiro, né? Por causa do arrependimento do povo, do pecado, então era feito lá, aspergia sangue do cordeiro, né? E como que as pessoas ficavam? Lá em Isaías falam, né? Eles ficavam alegres. Por quê? Por causa do arrependimento? Não. Porque eles não viam a hora de chegar à tarde para matar o cordeiro, né? Fazer aqueles rituais que eram feitos e faziam churrasco, tá? Então o desejo deles era esse, é que era feito churrasco depois. Eles não estavam ali contentes por causa do arrependimento do pecado, porque depois eles voltavam a fazer tudo de novo. No outro dia era feito tudo de novo, tá bom? Então é esse o meu recado, tá? Que eu gostaria de ter deixado para vocês, né? Possamos pensar no hoje, como é que tá os nossos desejos, os nossos gostos, o que precisa ser mudado, qual é a transformação que tem que ser feita na nossa vida através de nós, né? E do nosso conhecimento. São coisas que não vai ficar para o último dia, tá bom? Que possamos ter essa consciência hoje. E eu quero falar para vocês que se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe, tá bom? Se inscreva no meu canal. E na próxima nós vamos estar falando ainda sobre alimentação, tá bom? Da carne vermelha e algumas coisas que pode ser melhorada na nossa vida, né? Quanto à alimentação. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.